Vamos de previsão do capítulo 310 de Blue Lock. Um capítulo que eu acho que vai ser focado no Nag e no Igarashi. Não sei se só, mas eu acho que vai ser focado sim no Nag e no Igarashi. Pode ter talvez um núcleo muito parecido com o capítulo 309, né? Que foi um capítulo focado na reunião do Blue Lock Japan, mais Igarashi e Nag. Eu acho que vai ser algo muito parecido com isso. Mas a gente tem que discutir alguns detalhes, principalmente o caminho que Nag Seishiro vai tomar. O que será que vai acontecer com o Nag? Porque eu acho que a pergunta agora é quando ele vai voltar e não se ele vai voltar. Bem interessante isso, quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários o que vocês esperam do próximo capítulo. E também aproveita para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, beleza? Galerinha, siga na descrição, tem redes sociais, mangá em promoção, comunidade do Discord, onde você pode ver imagem dos spoilers e também ler os capítulos, beleza? Rapaziada, vamos entender aqui algumas coisas, porque a gente tem o Nag, lembrando que ele tem a proposta do Manshine. Durante muito tempo, desde quando a liga terminou, eu achei que as propostas dos jogadores que saíram do Blue Lock, que foram desqualificados, não foram convocados, essas propostas meio que ficariam na mão do Blue Lock, e o Blue Lock iria descartar essas propostas, afinal de contas os caras foram desqualificados. Só que aparentemente o Nag tem a proposta em mãos. Só que talvez a diferença é que essa proposta é ele que vai ter que desenrolar. É ele que vai ter que mexer os pauzinhos para conseguir a proposta. Diferente da proposta do Blue Lock, da galera que ficou com o Ego. Porque aí é o Ego que tá cuidando da proposta e o próprio Isaac acabou falando sobre isso. Ou seja, tem ainda algumas dúvidas em relação a tudo isso. No entanto, o Nag ele acaba lembrando que tem essa proposta e ele mesmo fala essa questão, né? No capítulo 309, que ele não sabe se o hype dele que tá acontecendo naquele momento é por conta da vontade que ele tem do Blue Lock, da possibilidade que ele tem de voltar do Blue Lock, ou se ele tem meio que uma vontade de jogar bola. Não sabe se é um ou de outro. A questão é que quando o Nag ele lembra da proposta do Manshine, ele mesmo cita aquela parada de tipo assim: eu posso jogar pelo Manshine, eu posso ser o melhor do mundo jogando pelo Manshine e posso meio que recomeçar um outro caminho, não necessariamente no Blue Lock. Aí surge essa dúvida. Só que aí a gente tem a proposta do Buratsuta: gerenciar a carreira do jogador para sempre, jogar para provar que o ego tá errado e passar por uma seletiva. Gerenciar a carreira do jogador e passar por uma seletiva, eu acho que é o de menos aqui, tá? A questão é justamente provar que o ego tá errado. Porque, primeiro, eles vão ter que talvez jogar um jogo. Mas o ego vai colocar esses camaradas pra jogar um jogo? Porque o ego ele fala mesmo em alto e bom tom, com todas as letras: eu não preciso do Nag Seishiro. O Nag Seishiro foi eliminado, eu só preciso convocar 23, ou eu só posso convocar 23, e eu não preciso do Nag Seishiro se ele foi eliminado. Se o Buratsuta colocar ele dentro da vaga dos 3 que ele tem, o ego, ele pode não só escalar. Tipo assim, beleza, você escolheu esses 3, então você fica no banco aí a Copa inteira. E aí? Só que aí entra o questionamento do Buda. Porque o Buda, ele pode acabar usando a malícia dele e convencer o Nag a voltar pro Blue Lock. Só que convencer, tipo assim, cara, como é que o Buratsuta vai provar que a gente tá tentando provar que o ego tá errado, ou tipo, a gente não tá tentando provar que o ego tá errado? Talvez tenha a ver com o treinamento dele e tudo mais. Não sei. A parada é que, tipo assim, o ego, ele acabou mudando um pouco o discurso dele no capítulo 309, porque ele mesmo fala que tudo que vocês aprenderam no Blue Lock, todo esse ego, todos esses desenvolvimentos lá e tudo mais, é pra vocês jogarem fora. É pra vocês me usarem e eu vou usar vocês. E aí? Vai provar o que o ego tá errado? Se o ego mesmo aparentemente vai abrir mão de um processo que ele fez do Blue. Não digo o processo inteiro, porque o desenvolvimento dos jogadores vai estar ali ainda. Não tem como apagar isso. Mas ele vai sim meio que mudar talvez um pouco do contexto, da dinâmica do projeto. E aí, será que o Buratsuta tá ligado sobre isso? E entra aquela pegada, né? Como é que ele vai provar? E se ele jogar do jeito que o Buratsuta tá pedindo e não conseguir provar? E aí? O que o Buratsuta vai fazer?
Difícil. Eu ainda acredito que depois desse capítulo, eu ainda acho que o Nagi ele pode acabar seguindo o caminho do Manshine, tá? Eu acredito, eu acho que tem uma possibilidade, mas o Buda, ele aparece como sendo um divisor muito, talvez, interessante por conta justamente da malícia dele. O Buda, ele pode acabar meio que pedindo pro Nagi, no caso, desistir do que talvez ele arrumou até então no Blue Lock, ou do que ele sente falta do Blue Lock. Desista de tudo, vem comigo, né? Um novo companheiro, um novo meio que caminho sendo trilhado junto do Buda. E o Buda meio que acaba dando uma luz pro Nagi, e o Nagi acaba meio que, talvez, conseguindo um caminho que ele não imaginava, um caminho onde ele pode sim voltar a jogar bola, aceitar a proposta do Buratsuta e ainda não trair o Blue Lock. Isso seria bem interessante. E o Buda também, eu não vejo motivos para trair o Blue Lock. Afinal de contas, durante muito tempo, o Buda ele ficou ali fora das tarefas de templo que ele tinha por conta do Blue Lock. Então eu não vejo ele traindo o Blue Lock também. Eu vejo ele talvez aceitando a proposta do Buratsuta e usando a volta dele a favor do Buda, mas contra o Buratsuta, ou meio que ele começa a enrolar o Buratsuta pra ele não conseguir, não é que não consegue, mas ele não vai provar necessariamente que o Blue Lock está errado, mas ele vai ficar enrolando o Buratsuta pra meio que o Buratsuta entender que ele tá tentando provar, só não tá conseguindo ainda. E certamente outro caminho que a gente pode pegar aqui, igual eu falei que a gente pode ter 2 núcleos no capítulo, é um caminho onde o treinamento especial começa, e nós acabamos vendo ali os jogadores meio que desistindo de tudo que eles pegaram até então no Blue Lock. Não necessariamente a evolução, a inteligência que eles pegaram aqui no Blue Lock, mas todos esses laços, todas essas questões relacionadas à sobrevivência do Blue Lock. Talvez não tenha mais isso no projeto. Talvez a ideia agora é ser ou não convocado, porque afinal de contas acredito eu que depois da Copa do Mundo eles vão para seus respectivos clubes. E aí o Ego não tem mais tanto controle do que ele consegue meio que mensurar nos jogadores. Ele vai ter que ver, através dos métodos de cada clube, o que os jogadores estão desempenhando, como é que eles estão e tudo mais, e aí sim ele vai acabar convocando ou não tal jogador. Talvez 23, 26 jogadores, não sabemos se essa proposta do Buratsuta vai continuar para sempre. De qualquer forma, pode ser relacionado ao Blue Lock Japan também. Essa parada de tipo assim, abra mão dos seus egos que vocês tiveram até agora. Afinal de contas, vocês são jogadores novos, diferentes dos jogadores que saíram da Liga Neo-Egoishi. Talvez uns jogadores mais preparados. E, certamente, com isso tudo, a gente já começa a ver as novas capacidades dos jogadores, né? A gente pode ver o novo Barou, o novo Rin, o novo Izag, o novo Bat, o novo Nico. O Nico a gente não viu no capítulo 309, a gente não viu como é que o Nico está, por exemplo. O novo Mikajireu, como é que o Mikajireu ele vai estar ali meio que trabalhando a habilidade de cópia dele, como é que ele vai estar meio que conseguindo usar essa habilidade de cópia em campo. Tudo isso é ainda uma incógnita, né? Então acredito que possa ser isso, essa questão do desista já, ou enfim, é relacionado a esses novos jogadores, ou esse novo time egoísta que o Ego tá tentando montar para conseguir vencer a Copa do Mundo Sub-20. Belezinha? Rapaziada, satisfação total, muito obrigado, previsão, aquele videozão mais de conversa, sem tanto roteiro, só pra gente ter uma noção do que a gente pode esperar. E é isso, fui!